Fala garoto, fala garota! Estou aqui hoje para falar um pouquinho mais da Palavra de Deus. Meu nome é Gabriel. Eu fico feliz em compartilhar um pouco do pão da vida com vocês. O texto que eu vou ler hoje está no livro de Jó. E eu vou começar ali no capítulo 38 e darei sequência com o texto nos capítulos conseguintes. E vamos lá. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu Jó e disse: Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda, se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra? Se é que você sabe. Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Ou quem encerrou o mar com portões quando irrompeu o ventre? Quando lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites, e lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. E o capítulo ele continua, com Deus perguntando a Jó de onde vem a luz e a escuridão, quem alimenta os pássaros e as plantas, como que essas coisas acontecem. E até o ponto que Jó fala, me desculpa, eu entendi, ele fala exatamente assim. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, isso está no capítulo 40, versículo 3 em diante. Sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão sobre minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. E aí então Deus volta. No versículo 6, ele começa a dizer, no versículo 7, na verdade, me desculpe, cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Será que você está querendo anular minha justiça? Ou me condenará para se justificar? Você tem um braço tão forte como o braço de Deus? E aí ele continua, falando com Jó a respeito de sua força, se a força de Jó é maior do que a dele, e se, portanto, caberia a Jó questionar essas coisas a Deus. E eu cheguei nisso novamente porque algumas vezes eu já questionei Deus e eu me deparei com essa palavra. E quando eu me deparo com essa palavra, toda vez que a leio, eu me relembro da minha pequenez e da minha insignificância perante ao meu Pai, que é Deus. E eu sou servo dele também. Não me cabe fazer certos tipos de questionamento. E eu estava conversando ontem com um amigo e ele me contou de certos questionamentos que ele está fazendo a Deus e eu já estive nesse lugar. Eu entendi porque eu já passei por isso, já questionei a Deus certas coisas. Mas como eu já falei para vocês, como servo, não me cabe questionar certas coisas. E se por que uma coisa acontece ou por que deixa de acontecer, isso não me condiciona a ser servo ou não de Deus, eu já sou, acontecendo isso ou não. Eu vou para outro exemplo aqui na Bíblia, de uma história, que não chega a ser de questionamento a Deus por parte de seu servo,
mas por partes externas, e vocês vão me entender. Essa história, deixa eu pegar aqui, está em Daniel, lá no capítulo 3, começa no versículo 14. E ela começa assim: Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas, se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Aqui perceba a diferença, né? Na história anterior, a história de Jó, Jó começou a questionar Deus. E é claro que são situações, né, e vidas diferentes, mas o Deus é o mesmo e a servidão, portanto, deve ser a mesma. Parece fácil falar quando não se está vivendo, né? Mas nessa situação anterior que eu citei do meu amigo, foi um momento bem parecido com o que eu já passei. E eu espero que ele passe logo por isso. Eu tenho muita certeza que tem mais gente no mundo passando por isso. E existem coisas que não nos cabe questionar a Deus. E aqui, como disse na palavra, se Ele nos livrar de uma situação, Ele é Deus. Se Ele não nos livrar dessa situação, Ele continua Deus. Voltando para a história de Jó, a gente tem um braço tão forte como o braço de Deus para anular a justiça dele? Nós não temos. Então o que eu deixo aqui para vocês é isso, esses exemplos aqui na Bíblia. Muito interessante. Quando você puder, separe um tempo, leia o livro de Jó, é muito interessante, o livro de Daniel também, e veja essas histórias. Veja como você pode tirar essa lição para a sua vida. A Bíblia é uma palavra viva e ela continua fazendo mudanças, operando milagres em muitas vidas.